Bom dia, meu nome é Marília e junto com o Terço a gente vai apresentar um seminário sobre um artigo de análise por cromatografia gasosa de BTEX nas emissões de motor de combustão interna alimentado com diesel e mistura diesel-biodiesel, B10. A disciplina é de técnicas de cromatografia aplicada ao meio ambiente, QCM 149, lecionada pelo professor Maurício Xavier Coutrin. Bem, com o aumento populacional, a urbanização, o aumento do uso de veículos automotores, é possível observar um crescimento, um aumento da emissão de poluentes atmosféricos. E essa emissão de poluentes, geralmente em centros urbanos, é vindo de veículos utilizados. No caso, esses veículos, eles são comumente responsáveis pela emissão de gases poluentes como os compostos orgânicos voláteis, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, gases ácidos e entre outros. A exposição das pessoas a esses gases poluentes pode aumentar a probabilidade de doenças como câncer ou outros problemas de saúde. Com base nos compostos que são liberados na utilização desses veículos, a gente pode salientar o BTX, que é benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, que pode ou não serem considerados carcinogênicos, ter efeitos mutagênicos ou até mesmo neurotóxicos. Agora, tratando um pouco sobre o óleo diesel, ele é um combustível com uma composição complexa e é derivado do petróleo. Ele é constituído de hidrocarbonetos parafínicos, oleofínicos e aromáticos, e possui pequenas quantidades de substâncias como enxofre, nitrogênio, metais, oxigênio e outros. Vale lembrar também que ele é formulado por meio de uma mistura de diversas correntes de gás como gaseóleos, nafta pesada, diesel leve, diesel pesado, que é derivado de outras etapas do processamento do petróleo bruto. Os motores a diesel, geralmente, eles operam com um excesso de oxigênio. Então, as emissões de hidrocarbonetos e monóxido de carbono são minimizadas. Porém, é importante destacar que também são emitidos materiais particulados, que geralmente é a grande causa de poluição em centros urbanos. Por isso é importante o estudo, os testes de um tipo de combustível alternativo, renovável e que gera menos emissões de poluentes. Então, uma possível opção viável para a substituição do óleo diesel seria o biodiesel. Em 1973, quando houve a primeira crise petrolífera, a biomassa então foi considerada uma possível alternativa de substituição do combustível fóssil. Por isso, foi definido pela National Biodiesel Board dos Estados Unidos como biodiesel seria definido como um derivado monoaquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, que são provenientes de fontes renováveis, como os vegetais, gordura animal, cuja utilização está associada à substituição dos combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão. Essa seria a definição, de biodiesel. Portanto, é possível fazer análises para observar a diferença, entre as emissões do biodiesel e do diesel. Como vocês podem ver nessa tabela 1, representa então as emissões médias do biodiesel quando comparadas ao diesel. No caso, B100 representa o combustível com 100% de biodiesel, enquanto o B20 representa o combustível com apenas 20% de biodiesel. Então, é possível observar que, na maioria dos casos, o biodiesel, como mostrado nessa tabela, na maioria dos casos representa uma menor emissão de poluentes quando comparada com o diesel. De maneira geral, a emissão de hidrocarbonetos
provenientes do uso do biodiesel, do óleo de soja, é realmente inferior ao do diesel convencional. Por outro lado, acredita-se que a emissão de aldeídos pode ser de 5 a 10 vezes maiores no caso da combustão do biodiesel do que na combustão do diesel. Apesar disso, os testes de EMES, que no caso são testes utilizados para detectar mutação genética, foi 3 vezes menor para o óleo vegetal do que para o óleo diesel. Outro ponto importante a ser observado sobre a emissão de poluentes a partir do biodiesel é que o uso de biodiesel do óleo, proveniente do óleo de frituras, observou-se que houve um nível de emissão de hidrocarbonetos, monóxido de carbono, materiais particulados, que realmente foram inferiores ao do diesel. Por outro lado, houve então um aumento na liberação de gases nitrogenados do combustível quando comparado ao diesel. Para a produção do biodiesel, utiliza-se então uma reação de transesterificação de óleo vegetal com álcool primário, no caso, como vocês podem ver nessa equação, né, o triglicerídeo de ácidos graxos mais o álcool para a formação do biodiesel. O triglicerídeo de ácidos graxos, no caso, representa o nosso óleo vegetal, porque quimicamente o óleo vegetal eles são triésteres ou triglicerídeos naturais de ácidos graxos, saturados ou insaturados. No caso, quando a reação ela é empregada para uma síntese industrial, utiliza-se então uma razão molar de óleo para álcool de 1:6, com a presença de 0,4% de hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, porque o meio básico ele favorece um menor tempo de reação e também um melhor rendimento. Quanto à parte experimental, os materiais utilizados no procedimento estão listados abaixo, como vocês podem ver. Além disso, os equipamentos utilizados para a realização do procedimento experimental também estão listados abaixo, tanto quanto os materiais mostrados anteriormente. Ainda tratando dos equipamentos utilizados na prática, como vocês podem ver nessa imagem, na figura 1, é possível ver como é o motor de ignição, que é utilizado para compressão movido a diesel e também a mistura de diesel com biodiesel, que também vai ser utilizado na prática. Quanto à parte experimental, o primeiro passo foi então fazer a padronização do cromatógrafo com os compostos de BTX. Bem, de início então foi realizado um estudo para estabelecer as melhores condições de temperatura para o cromatógrafo, que vai ser demonstrado logo em seguida, aqui na tabela 2, no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Bem, depois disso foi estabelecido então um intervalo de concentração das soluções preparadas para a padronização do cromatógrafo. Então, logo em seguida foram então preparadas soluções de 0,125 até 1 micrograma por mililitro, e a partir da amostra padrão de BTX de 20 microgramas por mililitro. Vale lembrar que foi utilizada a proporção, né, de cada composto, que é de 100% de benzeno, 100% de tolueno, 100% de etilbenzeno, 60% de M-xileno, 30% de P-xileno e 10% de O-xileno, né? No caso, são as proporções dos compostos nessa amostra de padrão. Além disso, então, logo em seguida, foi adicionado então o volume desejado das alíquotas da amostra e foi diluído em metanol, né, no qual utilizou-se os balões de 10 ml. Bem, agora na tabela 2 vocês conseguem observar então as condições cromatográficas de análise para o procedimento cromatográfico. Bem, nessa imagem 2, nessa figura 2, é mostrado então como é feita a coleta dos gases do motor de ignição por compressão. No caso, se refere à amostragem. Como é feito? Os sacos Tedlar, que são utilizados na coleta, anteriormente eles são evacuados por uma bomba a vácuo para garantir que eles estejam totalmente vazios. Bem,
O motor utilizado na amostragem foi esse na figura 2, como vocês podem ver. Ele foi alimentado com óleo diesel e também uma mistura de diesel com biodiesel. E o motor foi colocado para funcionar por um período de 30 horas. Logo em seguida, foi coletados os gases emitidos na combustão, utilizando os sacos Teller. Foi variado o parâmetro de momento de força em 3 condições, que foram de 36,1, 45,2 e 57,6 Newton vezes metros. Utilizou-se um tempo de 10 minutos, para coletar esses gases, ou seja, até o total enchimento do saco Teller. Após a amostragem, essas amostras coletadas foram para uma análise. E a análise foi feita por meio de um teste no cromatógrafo de gás a gás para determinar então os gases que são provenientes da combustão do diesel, da mistura do diesel com o biodiesel. Bem, dessa maneira, foram injetados 400 microlitros da amostra desses gases emitidos pelo motor no modo sleep, submetendo então a uma programação de temperatura de 60 graus Celsius durante 1 minuto. E foram aumentando então o aquecimento de 7 graus Celsius por minuto, até obter uma temperatura final de 165 graus. A amostra, então, ela foi analisada por meio de um cromatógrafo a gás de alta resolução, chamado GC17A, utilizando uma coluna de capilar DB5, equipado com um injetor na coluna e um detector por ionização de chama. E também ele foi analisado por um cromatógrafo Shimadzu GC-MS-QP5000. O detector de ionização em chama foi utilizado para detectar as substâncias que passam pela coluna cromatográfica. Ao chegar no queimador do detector, o efluente é misturado com hidrogênio e ar e entra em ignição eletricamente. Ao entrar em ignição, os compostos orgânicos geram íons e elétrons que conduzem a eletricidade. Utilizando um potencial de algumas centenas de volts na ponta do queimador e um coletor acima da chama gerada, a corrente resultante é medida. Essa corrente é amplificada e utilizada para a construção dos picos no cromatograma. Por fim, a área dos picos é calculada pelo software. Inicialmente, para a determinação do tempo de retenção e a construção das curvas de padronização, foram preparadas soluções de 0,125 até 1 micrograma por ml, a partir da amostra padrão de BTEX 20 micrograma por ml. Na tabela 3, temos os pontos, a concentração e o volume de amostra necessário para a construção de cada ponto. Esses pontos foram construídos da seguinte maneira. Primeiro foi feito o ponto número 1, no qual se adicionou 0,5 ml da solução de 20 micrograma por ml de BTEX e avolumou-se com metanol. Em seguida, os pontos 2, 3 e 4 foram feitos um em seguida do outro, ou seja, o ponto 2 foi feito a partir do ponto 1, o ponto 3 foi feito a partir do ponto 2 e o ponto 4 foi feito a partir do ponto 3. A partir da construção das curvas de calibração, observou-se que o intervalo escolhido possui uma excelente relação linear com o sinal analítico. Isso pode ser observado pelos valores de coeficiente de correlação linear próximos de 1, apresentados na tabela 5. Nessa tabela também são apresentados a equação linear e o intervalo de concentração. É importante ressaltar que, como foram analisadas 6 substâncias, são necessárias 6 curvas de calibração. Além disso, o cromatograma irá apresentar 6 picos diferentes e a ordem dos picos está relacionada com o tempo de retenção. Ou seja, as substâncias com maior tempo de retenção terão maior afinidade com a fase estacionária. Após isso, as amostras foram injetadas no cromatógrafo para a determinação do tempo de retenção e a área do pico para cada composto.
Os valores obtidos em termos de média e desvio padrão na determinação do tempo de retenção de cada um dos compostos orgânicos voláteis, que eram benzeno, tolueno, etilbenzeno, o ortoxileno, o paraxileno e o metaxileno, são apresentados na tabela 4. A partir dos valores de desvio padrão, se observa que os tempos de retenção das substâncias nas diferentes concentrações foram próximos. Na tabela 6 e 7, nós temos os resultados obtidos na análise cromatográfica para a concentração das 6 diferentes substâncias presentes na amostra de diesel e biodiesel B10. Um dos parâmetros avaliados foi o momento de força do motor, utilizado para a combustão dos combustíveis. Comparando-se os resultados dos ensaios cromatográficos para o motor movido a diesel e biodiesel, nota-se que houve uma redução na concentração de benzeno e etilbenzeno nas emissões quando se utilizou o biodiesel. Isso indica que há um benefício ambiental em se adicionar 10% de biodiesel ao diesel convencional. É importante ressaltar que a redução de benzeno ela ficou entre 14,5% e 24,5%, comparando as 3 condições citadas. Isso é muito importante porque o benzeno é um agente cancerígeno e muito perigoso, e qualquer redução é benéfica. Observando as duas tabelas, nota-se que há um aumento na concentração de todas as substâncias quando se aumenta o momento de força. Isso porque, quando ocorre o aumento do momento de força, requer a injeção de mais combustível na câmara de combustão e, consequentemente, maior emissão de poluentes. Para o tolueno, observa-se que houve uma diminuição na concentração quando foi utilizado o biodiesel, nas condições de momento de força de 45,2 e 57,6 Nm. No caso do paraxileno, houve um aumento na concentração de emissão. Contudo, esse aumento ele pode ser considerado como dentro dos limites de confiança média. Entre os chilenos, somente o ortoxileno não foi detectado nas amostras de gases analisadas. Isso porque o ortoxileno é a espécie mais instável dentro dos chilenos. Contudo, para o metaxileno, a utilização do biodiesel apenas promoveu uma redução na emissão da substância quando se utilizou o motor no momento de força 36,1 Nm. Bom, nossas conclusões são: a partir dos testes feitos por cromatografia gasosa, notou-se que os resultados apresentaram uma boa linearidade para a metodologia empregada. Observou-se que a utilização do biodiesel no lugar do diesel convencional promove a redução das emissões de alguns gases prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, em especial o benzeno e o etilbenzeno, que obtiveram uma redução média da concentração de até 24,5, e ambas são substâncias tóxicas e cancerígenas. Para o tolueno, houve uma redução quando os momentos de força foram 45,2 e 57,6 Nm. E para o metaxileno, a redução ocorreu somente na condição de 36,1 Nm. Essas reduções também são importantes, pois, mesmo que não sejam considerados carcinogênicos, o metaxileno e o tolueno são substâncias neurotóxicas e mutagênicas. Portanto, conclui-se que sim, a utilização do biodiesel B10 é benéfica tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, pois diminui a emissão de gases poluentes que causarão problemas à saúde humana.